Ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 6h22 dessa sexta-feira. Sextou. Mais um dia, mais uma ótima oportunidade para fazer aquilo que precisa ser feito. Todos os dias você recebe a oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Seja bem-vindo aí, você que está chegando aí ao vivo. E você que está assistindo gravado já sabe, né? Todos os dias, você é meu convidado, de segunda a sexta-feira, está aqui de forma presencial, tocando terror na terra. Você está chegando aí? Mais um dia de estudarmos o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro escrito por Salomão há mais de 3.000 anos. Ó, tem gente da França, já viajou minha mentorada aí de Luxemburgo. Tem uma galera aí. Já viu Emílio, meu mentorado lá do Brasil. Tem gente chegando aí. Bora lá então. Hoje a gente vai ler o capítulo 7 e também o capítulo 8. Como o nosso encontro vai ser sempre de segunda a sexta-feira, na sexta a gente lê o capítulo que seria do sábado e na segunda-feira a gente lê o capítulo de domingo e segunda. Pode ser? Você entendeu então? Nosso encontro segunda a sexta-feira. E aí na sexta a gente lê o capítulo do sábado e na segunda-feira o capítulo de domingo também. Seguinte, capítulo 7 então a gente está falando sobre algumas advertências. Aqui fala sobre a advertência contra a mulher adúltera. Lembrando que Salomão escreveu Provérbios numa perspectiva masculina. Escreveu numa perspectiva masculina, mas isso se encaixa também ao homem adúltero. Lá fala o seguinte: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Que tipo de vida é essa que Salomão escreve? É uma vida longa, próspera e em paz. É o que está lá no capítulo 1. No capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 é o seguinte: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então ele prolonga a vida, traz prosperidade e paz. Obedeça aos meus mandamentos, capítulo 7, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos, como algo precioso. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. A gente já está falando isso há algum tempo, de escrever na tábua do coração. Está falando sobre comportamento, sobre seus comportamentos. Diga a sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Diga a sabedoria: você é minha irmã. Por que minha irmã? Irmã fala sobre relacionamento, sobre estar debaixo da mesma casa e ter um relacionamento. No capítulo 8, que a gente vai ler daqui a pouco, no versículo 12, ele fala o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Qual que é a característica da sabedoria? É ter um relacionamento com a prudência. Por que é importante ter um relacionamento com a prudência? Versículo 5 do capítulo 7. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Trazendo para a perspectiva feminina, eles o manterão afastados do homem imoral, do homem leviano com as palavras sedutoras. E aí olha o que ele começa a contar agora sobre a história. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Alguém novo, sem conhecimento e sem bom senso. Aonde tu tirou isso, Tiago, e viu que esse rapaz é novo, sem conhecimento e sem juízo?
aqui fala o seguinte: da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Todos os momentos, a sabedoria ela te faz um convite para você buscar entendimento e discernimento. No versículo 4, vou te mostrar isso que a gente já leu e a gente já entendeu sobre isso. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, e não esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame, e ela cuidará de você. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de uma certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegava às sombras da noite. Crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Era espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne de sacrifício de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Qual que é o grande problema do inexperiente e daquele que não tem bom senso e equilíbrio, que é alguém tolo? Lembra que nós falamos ontem sobre o elogio, que o elogio ele não é bom engolir, somente cheirar? Qual que é o grande problema do inexperiente? Ele se apega às emoções, ele fica muito facilmente emocionado. A gente está lendo o capítulo 7 de Provérbios. Hoje é dia 7, a gente vai ler o capítulo 7 e já já a gente vai ler o capítulo 8 também, que seria amanhã. Então nosso encontro é toda segunda a sexta-feira, mas a gente vai ler também o capítulo 8, que seria o capítulo de amanhã. Todo aquele que é inexperiente e ele não tem relacionamento, ele não sabe qual é a sua verdadeira identidade, ele se deixa levar por qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de aproximação. Por isso que o inexperiente, ele precisa buscar o quê? Equilíbrio, bom senso e conhecimento. A sabedoria é irmã de quem? Da prudência. O grande segredo de todo sábio que não cai em ciladas é não se deixar levar por qualquer tipo de elogio e ser prudente em tudo aquilo que fala. Presta atenção, você que está aqui, esse batalhão que a gente está levantando, mais de 1000 pessoas que vão começar a levar essa mensagem adiante por toda a Europa. Seguinte, o grande problema é se deixar levar por qualquer tipo de fala. Você que está aqui hoje entendendo exatamente daquilo que nós estamos falando, você vai ser convidado a ser prudente em tudo aquilo que você fala, não se colocando à prova de qualquer palavra ou convite de qualquer pessoa. Sempre a gente vai fazer exatamente isso. Sabe o que eu lembrei agora? Eu esqueci de compartilhar aqui. Você me dá 3 segundos, só vou compartilhar. Você que está no movimento aí, você que está no MDS, escreve aí, eu sou MDS, que é a Maratona da Sabedoria. E aí, se você quiser compartilhar, vamos compartilhar com 3 pessoas aqui que mais faz sentido. Eu vou compartilhar um pouquinho mais. E aí, se você quiser compartilhar com 3 pessoas, aqui, aí. Já encaminhei aqui pra galera. Olha só a história que o jovem ele se deixou levar. Tem em casa os sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Entendi sobre o meu leito, cobertas de linho fino do Egito.
Perfumei a minha cama com mirra, óleo e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu como doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Ei, presta atenção. Como um boi levado ao matadouro. A gente já falou sobre o adultério. Ontem, quinta-feira, no capítulo 6. E falamos também na quarta-feira, no capítulo 5. E nós continuamos falando hoje sobre o capítulo 7, sobre a advertência contra o adultério, contra a mulher ou o homem adúltero. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro. Todo aquele que se deixa levar por qualquer elogio, por qualquer fala, por qualquer convite, ele vai ser como um boi levado ao matadouro. Por que que é importante todo homem sábio, toda mulher sábia, ser prudente? Porque ele não se torna emocionado e ele começa a ter discernimento em tudo aquilo que recebe. Ou como o servo que vai cair no laço. Versículo 23. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, os que matou com uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Todo o convite da mulher leviana, da mulher adulta, é um caminho que desce para a sepultura. Por isso que o homem sábio é aquele que tem discernimento. Todo homem sábio é aquele que é prudente em tudo aquilo que faz. Seja nos convites com as pessoas, nos relacionamentos, nas empresas, na oportunidade. Você não deve se fechar. Ford tem uma fala muito interessante que ele fala o seguinte: eu prefiro confiar e me frustrar com algumas pessoas do que não confiar em ninguém. O problema é que alguns de vocês se fecharam muito para os relacionamentos e hoje não dão a oportunidade de ouvir ou não têm o discernimento. Qual que é o grande convite? Não é parar de se relacionar, mas é começar a ter discernimento e ser prudente em tudo aquilo que você faz. Esse é o grande convite. Vamos ler agora o capítulo 8, que para mim é um dos capítulos que eu mais amo. E eu fiz questão de ler o 7 de uma forma mais rápida para a gente chegar no 8. Porque é um dos capítulos que eu mais amo e traz um embasamento gigante de tudo aquilo que a gente vai viver em Provérbios. Escreve aí, capítulo 8. Capítulo 8, ou PV 8, Provérbios 8. A gente lê o seguinte: olha só a sabedoria e por que ela te convida em todos os momentos. Não, você que está aqui, você vai pirar agora com esse capítulo 8, se você nunca leu. Olha só. O Ezequiel perguntou: Tiago, como se chama os versículos de Provérbios que não se conecta com o outro? Na verdade, eles são drivers instalados. Provérbios é um livro poético hebreu e ele é escrito de uma forma chamada paralelismo. Que é o quê? Foram códigos instalados e às vezes um não tem encaixe com o outro. Não necessariamente ele é uma história corrida como foi essa que eu acabei de contar. Então, no formato paralelismo, você vai ver que sempre ele vai ter um convite. Um convite e a consequência desse convite. Convite e a consequência. Convite e a consequência. Ele dá uma direção, dá uma ordem e já mostra a consequência. Olha só. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. A sabedoria te faz um convite, mas é o discernimento que ergue a sua voz falando o seguinte: ei, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ele se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ele clama em alta voz. Por que nas portas da cidade? Você precisa entender o contexto histórico. Toda vez que fizer a leitura, precisa entender qual é o contexto histórico. As cidades antigamente, na época que foram escritas, elas ficavam longe uma das outras.
e elas eram fortalecidas com vários muros. O que acontecia na porta da cidade? Na porta da cidade estavam os comerciantes, então as pessoas da cidade iam à porta, negociavam e voltavam. E os caixeiros viajantes da época, os vendedores, eles vinham, eles não entravam na cidade, eles ficavam negociando nas portas. E o discernimento, ele ficava à porta da cidade, a sabedoria à porta da cidade, e ele começa a clamar para todas as pessoas, falando o seguinte: vocês homens está falando da raça humana, vocês homens, eu clamo a todos e levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência. Versículo 7, a gente leu sobre o jovem inexperiente. Versículo 7 do capítulo 7 que a gente acabou de ler. Eu vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Inexperiente, jovem sem juízo. E agora no capítulo 8, versículo 5, ele fala, é muito massa que vai se encaixando assim. Ó. Vocês inexperientes adquiram prudência. Todo aquele que é inexperiente, que é jovem sem conhecimento, ele fala o seguinte: ei, adquira prudência. O que é prudência? Não se emocione com qualquer oportunidade. Analise tudo aquilo que você vai fazer. É muito massa ver as pessoas que andam comigo, elas ficam desesperadas. Porque vão chegando umas oportunidades e eles falam, não, mas tem que fazer, tem que decidir agora, tem que fazer. Eu só faço assim. Você respira mais de 3 segundos, você desativa a parte emocional e você começa a racionalizar qualquer tipo de oportunidade. Você se torna prudente. É muito massa ver as pessoas emocionadas querendo te conduzir ou controlar a sua vida ou quererem governar as suas decisões. Esses dias eu estava com uma pessoa, ela apareceu com uma proposta que não fui eu que pedi, foi ela que foi buscar uma proposta. Essa pessoa buscou uma proposta fora e começou a falar, não, você tem que fazer isso. Eu falei, eu tenho que fazer o quê? Não fui eu que pedi, eu não acordei com vontade de fazer isso, não estava nos meus planos, você que decidiu fazer e você quer tomar uma decisão pela minha vida. Ei, aprenda a ser prudente. Existe algo chamado procrastinação positiva. O que é procrastinação positiva? É você empurrar com a barriga qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de projeto. Porque você vai começar a conhecer quem são as pessoas que estão nesse projeto, quem são as pessoas que estão do outro lado. Você começa a empurrar isso pela frente. Você não é obrigado a tomar nenhuma decisão baseada na urgência de outras pessoas. É muito massa quando chega alguém para mim e fala assim, não, você precisa falar comigo porque é urgente. Eu falei, urgente para quem? Todo aquele que é prudente, todo aquele que é experiente, ele tem discernimento em tudo aquilo que fala. Adquira prudência e vocês tolos tenham bom senso. O que é bom senso? É um equilíbrio. É alguém que não vive de um lado para o outro. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. A sabedoria está falando isso. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. A sabedoria continua falando. Olha só, para encaixar com o que a gente leu e que a gente vai começar a ler agora. O capítulo 8 é um dos mais poderosos para mim. Você vai entender algumas coisas que vão fazer sentido na sua vida. Ela fala o seguinte, a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Você vai entender já já quem é a sabedoria. O capítulo 8 ele traz uma revelação absurda e você vai entender já já quem é a sabedoria. Mas ela fala o seguinte, a maldade causa repulsa. Por que causa repulsa? Daqui a pouco a gente vai ler no versículo 13 do capítulo 8, já já. Ela fala o seguinte, temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por isso que a maldade causa repulsa aos lábios da sabedoria. Versículo 8. Todas as minhas palavras são justas. Pega aí e grifa a palavra justa. Pega e grifa a palavra justa. O que é justa? O que é justiça? Toda vez que você ver a palavra justa ou justiça, ela significa cumprir a vontade de Deus. O original da palavra justa é cumprir a palavra de Deus, pois Deus ele é justo e ele cumpre a sua própria palavra. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas
para quem tem conhecimento. Prefira a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada que vocês possam desejar compara-se a ela. Ela começa a falar o seguinte: ei, a sabedoria é muito maior do que tudo aquilo que você imagina e ela vai te dar uma consequência de vida muito maior daquela que você imagina. Existem coisas que a sua mente racional não consegue imaginar. Existem coisas que os seus olhos naturais não conseguem enxergar. Existem coisas que o seu ouvido hoje não consegue ouvir, mas a sabedoria fala o seguinte: existem coisas que valem muito mais do que o ouro e a prata. Então para de ficar correndo no dia a dia atrás do ouro e da prata. Para de ficar obcecado apenas por fazer dinheiro, ficar obcecado apenas por projeto. Adquira sabedoria e entendimento e discernimento. O dia que você entender isso, você vai começar a jogar um outro jogo de vida. Talvez nesse momento você fala: não, Thiago, mas é fácil, quando é rico é fácil falar isso. Te falar o seguinte: as pessoas podem tirar a sua casa, o seu carro, sua empresa, sua riqueza, mas aquilo que você construiu aqui dentro, ninguém tira. Ei, presta atenção que eu vou te falar agora. As pessoas podem tirar a sua casa, o seu carro, seu trabalho, seu dinheiro, porque tudo isso aí não determina quem você é. Tudo isso determina uma fase que você vive hoje, não determina quem você é. E a fase que você vive hoje, ela não representa aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Por isso que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. O jogo da vida não é uma prova de tiro curto, de 50 metros, 100 metros rasos. O jogo da vida é sobre uma maratona, sobre se preparar para uma grande maratona. Uma vez eu ouvi falar, acho que foi o Mike Tyson que falou, que o segredo do boxe não é o quanto você bate, mas é o quanto que você consegue suportar, o quanto que você consegue apanhar e não cair. O jogo da vida ela é outra. E aí quando você começa a adquirir sabedoria, entendimento, e se você entender só o que a gente está lendo até amanhã, até o convite número 9 da sabedoria, que o livro de Provérbios, você que está chegando agora e nunca fez a leitura, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é até o capítulo 9, é um convite à sabedoria. Do 10 ao 24 são os drivers instalados. E do 25 ao 31 são os comportamentos dos nobres. Se você entender até amanhã, você vai começar a jogar um outro jogo na vida. E olha só o que ela fala no capítulo 8, versículo 12 que a gente está lendo. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Não, olha só. Se você não entender nada que eu vou falar hoje, se você entender só isso aqui, só esse versículo, versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. O que é alguém que mora junto? Ele tem um relacionamento. Todos aqueles que moram na mesma casa, eles têm um relacionamento. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Quer dizer, a gente tem um relacionamento com a prudência. E tem um conhecimento que vem do bom senso. Esse conhecimento ele vem de onde? Do bom senso. O que é bom senso? É ter um bom sensor. É regular um sensor. Qual que é o grande problema da sociedade atual e que as pessoas mais perderam? O sensor. Elas já não têm mais uma sensibilidade. Qualquer momento, numa imprudência ou na falta de sabedoria, elas falam tudo aquilo que toca emocionalmente sem discernir nada. Houve uma reportagem, isso aqui, eu concordo, não discordo, e alguém fala, e começa a gritar, bater, brigar e discutir todos os momentos. A sociedade atual ela está doente por falta de discernimento. A cura, se existe uma cura para a sociedade, ou para o homem atual, ou para aqueles que vão se levantar nessa geração, é algo chamado discernimento. Como eu queria te falar umas paradas, mas não dá para falar ao vivo aqui. Às vezes você acha que o grande problema vai ser um chip que vão instalar na sua cabeça. Às vezes você acha que vai ser algum controle financeiro que vai te afastar ou te aproximar. O que vai te manter no caminho é o manual que vai instalar
conhecimento, sabedoria, mas o que vai te levar para uma próxima fase é o discernimento. O discernimento é que vai te manter saudável e nos caminhos do Senhor. A grande cura para a sociedade ou para aqueles que querem ser levantados é o discernimento, onde perdeu-se, com o passar dos anos, a questão de discernir sobre todas as coisas. Então ele fala o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Ele começa a falar, temer ao Senhor é o quê? É odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Presta atenção, se você somente viver isso, se você não entender nada do que eu estou falando, se você somente odiar exatamente o mal, orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso, você já tem temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Temer não é ter medo, é ter extremo respeito ao Senhor. Por que eu preciso ter extremo respeito? Olha só no capítulo 2 o que a gente leu. Presta atenção no capítulo 2. Ele coloca aqui algumas variáveis. Capítulo 2, versículo 2. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e aí vem uma grande recompensa, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Presta atenção. Você vai eu acho lindo demais quando você... Eu não sei se você entendeu aí. Se você entendeu, escreve um putz aí. Se você tá na mesma vibe que a minha, que eu deliro durante a leitura. Que ela vai se encaixando e você começa a entender o seguinte. Você começa a retroalimentar uma coisa na outra. Ei, se eu começar a temer ao Senhor, eu vou buscar o conhecimento, a sabedoria me traz a prudência vai me levar a temer ao Senhor, e no Senhor eu começo a ter o conhecimento, e o conhecimento me leva à sabedoria me leva à prudência, a prudência me leva a temer ao Senhor, e eu fico retroalimentando isso. Então eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso encontrar algo. Se eu não tenho sabedoria ainda, se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar o quê? A prudência. Se eu não tenho prudência, eu vou buscar o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar a sabedoria. E aí eu vou começar a buscar o quê? Cumprir a vontade de Deus, que é a justiça, cumprir a vontade de Deus. Tá, Tiago, como que eu faço isso? Eu não consigo entender, não consigo ter sabedoria, não consigo ter entendimento, não consigo ter discernimento. Então busca o temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Tá aqui, é só odiar o mal, odiar aquele que eu odeio, odiar o orgulho, odiar a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Se você começar a odiar essas 5 coisas, você começa a temer ao Senhor. Quando eu começo a temer ao Senhor, eu busco entendimento, sabedoria, discernimento, e aí eu retroalimento com conhecimento de Deus. Nossa, é lindo demais. Ontem eu estava falando com um grande amigo, o Carlos, aí, a gente estava voltando de um curso, ele falou, mano, às vezes você começa a acelerar e falar muito rápido que eu não consigo nem escrever. É que eu fico com o coração tão explodindo com algumas coisas que não é para você ter entendimento, é só para entrar uma semente aí. E o grande problema da racionalidade é que começa a racionalizar algumas coisas. Não, você só precisa pegar uma flecha que vai entrar no coração aí, é só isso. O que vai fazer você mudar o jogo é uma flecha que vai entrar no seu coração. E aí você começa a entender exatamente isso, você começa a jogar um outro jogo. E olha só o que continua falando. O meu conselho sensato, o que é sensato? É equilibrado. Sensato, sensatez, é fazer aquilo que precisa ser feito. O meu conselho sensato, meu é o conselho sensato, a mim pertence o conhecimento, o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam. A sabedoria está falando isso daí. Não. Prepara agora o cinto, faz assim, ó, prepara o cinto, porque agora a gente vai curtir igual numa montanha russa. Sabe a montanha russa quando você vai subindo? E aí você começa a pensar, nossa, que massa, de repente começa a subir, e você fala, que doideira, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fiz isso? Não precisava ter subido, Aí fica lá em cima, agora nessa hora que a gente vai começar a descer, e aí você fala, por que eu tô fazendo isso aqui? De repente começa a descer, você... Começa a curtir a descida, curte essa descida agora dessa montanha russa. Versículo 15.
Não, só curte essa descida. Se você não tem a Bíblia, arruma uma Bíblia para você ler, grifar, desenhar, escrever e tudo mais. Olha só essa descida. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Por meu intermédio, governam os nobres e todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. É a sabedoria que está falando. Todo aquele que busca a encontra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Não, olha só o que você fica buscando no trabalho todos os dias nas empresas. E ela fala, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. O que é justiça? Cumprir a vontade de Deus duradoura. É na própria sabedoria. Quando você busca a sabedoria, você encontra justiça duradoura, prosperidade, honra e riqueza. E ela continua falando, meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelos caminhos da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os meus tesouros. Ei, se você não explodir a sua cabeça com isso, entender que a grande sacada da vida é buscar o discernimento, ser prudente, porque a prudência te leva a ter um relacionamento com a sabedoria. E aí às vezes você fica se questionando, falando, o que é a sabedoria? Da onde que vem a sabedoria? Quem é a sabedoria? Como que eu acesso ela? Olha só. Ó, você quer saber quem é a sabedoria mesmo? Você quer saber quem é a sabedoria? Olha só o versículo 22. Não, prepara, a gente nem desceu a montanha-russa ainda. A gente vai descer agora, você estava lá em cima entendendo isso. A gente vai descer agora. Olha só. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio. Nossa, eu fico arrepiado com isso. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Não, presta atenção aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A sabedoria foi criada antes disso. Então vamos entender aqui, ó. Deixa eu preparar o texto aqui para explodir a sua cabeça aí. Vou pegar aqui, ó. Calma. Relaxa que eu tô aqui e eu vou te mostrar exatamente isso. Ó, vamos ler de novo. Capítulo 8, versículo 22. Eu vou falar lentamente para você curtir essa descida. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Deixa eu já te mostrar aqui, porque no dia 3, no capítulo 3, a gente já teve um spoiler de quem era a sabedoria. Capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: a sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, quem ela se apega será abençoada. Presta atenção, a sabedoria é a árvore que dá vida. Daí a gente lê agora no capítulo 8, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Tem um texto que está lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: nos princípios era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Versículo 23. Fui, a sabedoria falando, formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, e antes de serem estabelecidos os montes, e de existirem colinas, eu nasci. Antes do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, do sexto dia, do sétimo dia, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra nem os campos,
nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. A sabedoria está contando. Lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Olha só, presta atenção. João capítulo 1, versículo 1. No entanto, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aqui começa a falar o seguinte: eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer. A própria sabedoria estava falando o seguinte: eu estava com Deus. Eu fui fundada antes de qualquer coisa. Eu estava com Deus e eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Presta atenção. Ei, quando você foi criado, você já dava alegria à própria sabedoria. Ouçam meu filho, ouçam agora meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. Bom. Se você começar a entender isso, entendeu porque precisa fazer a leitura? Todos os dias existe uma nova revelação. Esse é o convite para você. O problema do ser humano é que ele faz uma leitura e já acha que entende tudo. Não. Você precisa ler todos os dias. Respira fundo. Qual que é o convite para você? Fazer a releitura do capítulo 7 e o capítulo 8 que a gente leu hoje. Grifa aquilo que mais fizer sentido. Eu vou deixar essa live lá no feed. Depois que você fizer a leitura, pegar o versículo que mais fizer sentido para você, você vai lá no feed e aí coloca aquilo que você mais teve, que mais explodiu a sua mente. E depois, se você quiser compartilhar a live, vai lá e compartilha. Bora pro nosso print? Vamos lá tirar o nosso print então. Bora lá tirar o nosso print, capítulo 7 e 8. Deixa eu ver se encaixa aqui, ó. 2, 3 e... capítulo 7 e 8. Tira um print aí. Aí. Seguinte. Então o que você vai fazer agora? Eu vou finalizar a live. Nosso convite, nosso combinado é sempre até às 7 horas. Passou um pouquinho hoje que a gente estava degustando capítulo 8. Você vai fazer o seguinte, vai fazer a leitura agora, fechou a live, faz a leitura, terminou a leitura, você grifa aquilo que mais fizer sentido, você vai compartilhar lá no meu feed para conectar com as outras pessoas aí do movimento, a gente vai conectar com as outras pessoas, e aí se fizer sentido você compartilha com 3 pessoas a live de hoje, tá? Amanhã e domingo você está livre para prosperar. Se você quiser, faça a leitura do capítulo 8 amanhã e no domingo faça a leitura do capítulo 9 e nós nos encontramos na segunda-feira aqui. Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, nós estamos conectados aqui lendo o livro de Provérbios. Fechou? Sinta-se amado por mim, que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Vá tocar o terror na terra. Valeu, gente. Tchau, tchau.